Hoje nós vamos estudar sobre projeções cartográficas, que foi um sistema desenvolvido para resolver o problema de colocar a superfície curva da Terra, do globo terrestre, em um plano de papel e poder visualizar a superfície do planeta de uma única vez. Esse era o problema do globo, ainda é o problema do globo, apesar de ser a forma mais real, mais precisa de representar a superfície da Terra, tem esse problema de visualizar a superfície de uma única vez. Então a projeção cartográfica é a forma pela qual a superfície esférica da Terra é representada em um plano. Esse plano que chamamos de mapa ou planisfério. Os tipos de projeções cartográficas dependem de sua aplicação. Cada aplicação merece um tipo de projeção diferente. Temos a projeção plana, o qual o papel ou a superfície vai ser fixada em algum ponto na superfície terrestre de forma plana. O ponto de tangência é justamente o ponto de contato entre esse papel aqui e o ponto da superfície que está em contato. Então, esse ponto de tangência e as proximidades desse ponto de tangência, as distorções são menores. Então, quanto mais próximo ao ponto de tangência, que é o ponto de contato, menores serão as distorções. Quanto mais afastados, as distorções serão maiores. Então, esse tipo de projeção plana geralmente são utilizadas para representar os polos, onde o polo norte fica no centro, as linhas paralelas formam círculos e os meridianos formam raios a partir justamente do polo, ou polo norte ou polo sul, mas pode ser colocado também em qualquer lugar do planeta, lembrando que o papel a ser projetado será um plano. A projeção cilíndrica, o qual é feito um cilindro com o papel cartão, que será projetado a imagem da superfície terrestre, é colocado dentro do globo, e a partir daí o ponto de tangência é justamente a linha do Equador, que é o ponto de contato. Então as proximidades da linha do Equador terão menos distorções. Quanto mais afastado, ou seja, nas grandes, altas latitudes, as formas serão distorcidas. Então essa é a projeção cilíndrica. A projeção cônica é muito utilizada para representar as médias latitudes. Aqui Estados Unidos, vê só, Europa. Por quê? Porque o ponto de tangência, ou seja, o contato do papel com o globo, é exatamente nas médias latitudes. Vejam só, aqui é o ponto de contato, tangência. Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, Rússia e Ásia, de uma forma geral. Quanto mais próximo ao ponto de tangência, as formas serão representadas com maior precisão. E quanto mais afastado, com menor precisão. No caso aqui no hemisfério sul, as distorções serão maiores, os continentes serão ampliados. E no polo também. Já a projeção cilíndrica, quanto mais se aproxima do Equador, as distorções são menores, e quanto mais se afasta, ou seja, nas altas, médias e altas latitudes, as distorções são maiores. Projeção plana, que é a primeira que vimos, também chamada de azimutal, como eu falei, ela é muito utilizada para representar pontos a partir dos polos. Então é colocado o papel plano em algum ponto específico. O ponto de tangência vai ser sempre o centro do mapa e é muito utilizado para representar iniciar a representação da Terra nos polos. Então veja, observe que no ponto de tangência
as distorções são menores. Quanto mais se afasta do ponto de tangência, as distorções serão maiores. Aqui nós observamos a Groenlândia, a Noruega, os países. Esse tipo de mapa é muito utilizado por esses países aqui. Alasca, bem próximo à Rússia, você observa. Inclusive aqui no inverno, o bloco de gelo liga a Europa, a América, até a Ásia, formando um continente só, porém unido por um bloco de gelo. E é interessante para representar principalmente essa parte aqui. Esses círculos são as linhas paralelas e esses raios são os meridianos. A projeção cilíndrica é obtida justamente através colocando cilindro. O papel vai se tornar um cilindro e o mapa é desenhado, projetado nesse cilindro. Ao longo da linha do Equador, nas baixas latitudes, as distorções serão bem menores. Vamos ver aqui nessa explicação. As partes amarelas, as distorções são médias, que são as médias latitudes, e as altas latitudes, ou seja, quanto mais próximo ao polo, a distorção será maior. E a projeção cilíndrica é o tipo de projeção mais utilizada atualmente nos mapas escolares, nos nossos livros, é esse tipo que é mais utilizado. Nas áreas próximas ao Equador possui suas formas de demonstrar com maior precisão, como eu tinha falado antes, né? Ela pode ser de duas maneiras: a projeção cilíndrica conforme e a equivalente. A conforme conserva as formas do continente. Observe o nome está dando uma dica. Conforme, então, preserva as formas dos continentes, as direções e os ângulos, mas altera a proporção da superfície. Alguns continentes vão ficar muito ampliados o seu tamanho. A projeção cilíndrica equivalente preserva o tamanho real, porém tem um problema de distorcer as formas, as direções e os ângulos. Então não pode ser utilizado, por exemplo, para navegação, onde você carece de uma precisão de direção para onde você quer ir. Por isso, os mapas de navegação utilizam as projeções conforme. A projeção cônica, que é essa daqui. Um cone envolve o globo, a esfera terrestre, e é a base da elaboração do mapa. Os meridianos formam uma rede de linhas retas, convergente nos polos paralelos, formando círculos concêntricos. Então, a partir daqui, os meridianos é que vão formar círculos. Já os paralelos formam um raio. Como eu tinha falado, é o mais utilizado para representar médias latitudes. Dessa forma aqui. As médias latitudes, que estão em verde, a distorção são baixas. E as baixas latitudes e altas latitudes têm distorção alta. Então o mapa cilíndrico vai ter, a projeção cilíndrica vai ter um mapa nesse formato aqui. Nesse formato. Essa projeção é utilizada para representar regiões de médias latitudes, como Canadá e Estados Unidos, né, América do Norte. Observe como vão um exemplo de aplicação prática da representação cilíndrica. Ao longo da nossa história, vários cartógrafos desenvolveram técnicas de utilizar as projeções cartográficas. Um bem conhecido foi a projeção de Mercator, a projeção cônica, e a projeção cônica conforme. Observe aqui, aliás, projeção cilíndrica conforme, perdão. Observe aqui como é a projeção de Mercator, como tanto os paralelos quanto os meridianos aparecem retos.
deixando como se o globo tivesse sido totalmente aberto e representa as formas, porém distorce o tamanho das coisas. Quanto mais próximo dos polos, o tamanho vai ser distorcido e fica muito grande. Mas é muito utilizado para navegação, justamente por preservar as direções e as formas dos continentes. Essa projeção de Robinson é a mais utilizada atualmente. A maioria dos nossos livros vão ter esse tipo de projeção. Vocês podem conferir aí. Os paralelos são retos, os meridianos são curvos, então ele tenta aí amenizar, fazer uma mistura entre um globo e uma projeção, amenizar as distorções e mantendo uma parte das formas. Ela é intermediária entre a projeção de Mercator e Peters, que é justamente essa daqui que vamos ver em seguida. Veja que ela tenta preservar as formas e também os tamanhos, como essa daqui de Peters, que preserva o tamanho, porém as formas ficam totalmente desarrumadas. As proporções, os tamanhos estão preservados, mas o formato dos continentes estão totalmente desfeitos. É uma projeção cilíndrica equivalente justamente por isso. Já a de Peters, que é a mais utilizada atualmente, é uma projeção mista, no caso, entre conforme e a equivalente. Na verdade, a projeção original de Peters tem esse mapa aqui de cabeça para baixo, quer dizer, a nosso ponto de vista, se bem que o mundo não tem cabeça, ele pode ser representado de qualquer forma, de qualquer lado, não importa. Esse mapa aqui não significa que esteja de cabeça para baixo, só que ele não é muito utilizado. Ainda temos alguns tipos de projeção de cartógrafos, tipo a projeção de Aitoff, que também é utilizada algumas vezes, bem parecida com o globo, né, formando uma forma oval, tentando preservar os tamanhos e as formas. É uma forma elíptica, né, ovalada. A projeção de Good, que é chamada projeção descontínua, a qual abre-se o globo para tentar amenizar aqui o máximo possível, mantendo o formato e o tamanho dos continentes. Pronto, essa é a aula de hoje. Temos alguns mapas específicos, como o anamorfose, que é muito utilizado nas estatísticas. O mapa 1 representa o continente normal, o mapa 2 representa a parte do mundo em dimensão proporcional à população. Vamos observar aqui a China, por exemplo, população maior, o Japão engordou porque tem população muito grande. Aí vai. E o terceiro representa a renda per capita. Aí a coisa fica diferente. Estados Unidos, veja como fica grande. O Canadá achatado aqui. A Europa, a Alemanha, a Grã-Bretanha cresce bastante. A África fica totalmente distorcida. Então isso aqui são as anamorfoses, utilizadas na estatística para representar dados em que se representa a informação de acordo com o tamanho de cada país, de cada continente. Por exemplo, se a gente fosse colocar aqui reserva de petróleo, com certeza o Oriente Médio iria inchar. Já como renda per capita, Estados Unidos é grande, o Japão você vê que fica até bem parecido com os americanos, porém, justamente por conta de seu pequeno tamanho, grande população e grande renda. Pronto, isso é o que temos para hoje. Teremos uma atividade na próxima semana, uma nova aula.